Pronto, já estamos gravando, então agora sim, uma vez mais, boa noite a todos, eu fico muito feliz da gente estar aqui uma vez mais, né, para falar um pouquinho, discutir um pouco sobre a vida e obra de Francisco, e hoje nós vamos ver a segunda parte daquele vídeo que nós assistimos a semana passada, né, que é o vídeo do dia 10 de abril de 2012, quando o Francisco estava começando a gravar os vídeos, então a gravação fica um pouco comprometida em algumas passagens, assim, o som. Eu tentei melhorar, contar como pude, né? Hoje usei um outro recurso para ver se isso ajuda, mas eu peço, assim, o esforço de todos para a gente ouvir 25 minutinhos desse vídeo de Francisco. Antes, como nós sempre fazemos, eu vou colocar Francisco... uma música de Francisco, para a gente ir entrando no clima e formando essa egrégora. E nós, na verdade, eu já sinto, assim, quando eu vejo o grupo chegando, verdadeiramente eu já sinto uma energia diferente, como se a gente estivesse mesmo sendo protegido, a gente estivesse se tornando uma espécie de guardião. Nós somos guardiões ou guardiães dessas discussões que nós estamos realizando, né? Eu acho que isso também nos faz muito responsáveis em toda a nossa vida, né? Perante tudo isso que a gente está aprendendo. E esse tema que o Francisco tratou a semana passada, e hoje a gente vai terminar esse tema, é um jeito muito interessante, muito simples, de falar sobre uma grande síntese da doutrina, né? Que são esses gestos de equilíbrio, né? São pequenos gestos, mas a palavra equilíbrio tem múltiplos sentidos. Quando eu falo gesto de equilíbrio, eu estou lembrando que por meio desses gestos, eu também me equilibro e eu evito sair do equilíbrio. Então, se eu tiver sempre isso em mente, isso é uma coisa, o Francisco vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje, a gente vai ter oportunidade. Mas antes eu queria convidar a todos, então, para a gente fazer assim, uns minutinhos assim, de silêncio, introspecção, né? E acompanhar Francisco mentalmente nessa oração que ele faz, para que a gente, então, possa dar início à nossa reunião. Então, eu vou compartilhar a tela para a gente poder ouvir. E peço que, se alguém tiver algum problema com o som, me avise de início, porque assim nós corrigimos. Peraí, acho que não é essa tela que é melhor para som. É essa aqui. Agora eu preciso achar ela, que é essa aqui. Essa é indicada para quando a gente tem o som. Então, pronto. Hoje eu vou fazer pelo site da Universidade do Coração. E deixa eu achar aqui. Eu tinha selecionado. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Que desmarcou. Interessante. Me dá só um minutinho. Eu acho que é uma música mais simples, mas eu lembro que quando ele cantava, as pessoas se emocionavam. E é uma música que todos nós cantamos, e também é a música que as pessoas utilizavam na cura prânica, que as pessoas se sentiam preparadas. Então, eu vou fazer por aqui. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quanta
assim em prece, a nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala em nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta Então, essa eu sei que foi assim uma música mais curtinha, né? Mas eu lembro do poder dessa canção. Mesmo quando não era ele que cantava, quando eram os membros, né? Os membros, assim, sozinhos, na condução dos trabalhos, como eu acho que eles estão fazendo agora. E o Francisco já não está mais entre nós. Então, assim, hoje, também, antes de passar o vídeo, estou falando um pouco dessa trajetória de Francisco e contando as coisas do início. O vídeo é de 2012, mas eu comecei a falar um pouco também da minha relação com o Francisco. Como a gente se conheceu, como a gente se aproximou, como eu participei auxiliando como comprador da instituição em São Paulo, nas mercadorias que abasteciam a lojinha que mantinha o ashram, né? Então, hoje, eu queria começar lendo 2 cartões postais de 1979 ainda. São 2 cartões que ele me enviou. Ele gostava muito desse cartão, sempre com esse mesmo tema. Ele mandava muitas vezes esse mesmo cartão, que numa viagem ele comprou muitos, né? E que na frente diz assim: existem mundos maravilhosos e fascinantes, mas existe um mundo infinitamente mais misterioso e atraente, o céu que está dentro de nós. E o cartão é do sol batendo na asa de um avião. Então, esse é um cartãozinho antigo, que foi assim. Então, ele me mandou 2 cartões de 79, né? E deixa eu ver aqui qual é o primeiro. Ah, tá aqui. Olha só como era no comecinho, né? Quando tudo estava começando ainda. Olha só. Se eu não entender a letra, eu vou pedir ajuda para a Cássia, porque está com aquela letrinha, assim, letra de mão de Francisco, né? Uma letra. Ele tinha uma letra bonita, mas às vezes é difícil de entender. Depois eles começaram a bater a máquina de datilografia. Mas eu vou tentar ler esse que está à mão aqui de Francisco. Querido irmão, vou ser breve. Namê, tenho saudades de ti, da tua força, da tua vontade de ser. Você deixou em mim, acima de tudo, a sinceridade de ser. Quer dizer, lembrar que a gente se conheceu poucos meses antes e nós estabelecemos uma grande amizade. Aqui ele está falando comigo, tinha 1 ano que a gente se conhecia. Quando achar que deve voltar, nós precisamos de homens de boa vontade. Vocês 3 foram os desbravadores de um mundo quando me coloquei com vocês. Avante, ó bandeirantes, muitas selvas haverão ainda por ser desbravadas. E viai. Um abraço, com amor, no Atma, Namastê, seu servo Chico, que ele assinava Chico nessa época.
E ele disse vocês três, porque nessa primeira ida minha ao Ashram Atman, coincidentemente, mesmo período que eu passei lá, estavam os filhos de Sérgio Barreto, de Ribeirão Preto. Então, a Thelma Barreto e o Serginho, filho do meu tio Sérgio, Sérgio Barreto, com o mesmo nome. Então, nós três convivemos ali um tempo assim juntos, né? E é disso que Francisco, então, está falando. Aí ele continua, depois de ter assinado, mudando de assunto, ele coloca, agora, aos negócios. Porque o Francisco, para ele, a vida espiritual e a vida no mundo é a mesma coisa. É no mundo que a gente exercita a nossa espiritualidade. Então, é na vida de ação, na vida de trabalho, na vida do negócio justo, do negócio que é para o bem da humanidade, né? Que traz a nossa subsistência. Então, ele faz isso para ensinar, inclusive, como ter uma relação saudável com a sociedade, com os outros. Agora, aos negócios. Por favor, vá até a farmácia Murtinho e Nobre e compre 15 dúzias de Paulínia Sobilis 9. Vão os documentos da loja, diga a eles que nós compraremos a ele, contudo, nos deixaram de atender. Solicito comprar pelo preço de fabricante. Haja visto termos direito. Peça a nota fiscal e envie pela transportadora sergipana. Se possível, dê uma pressinha, pois estamos sem esse medicamento. Nós mudamos a loja para um local melhor. Por aqui tudo vai bem. Mande as informações sobre os preços dos alimentos do Madeoca Arada. Acho que é uma loja lá na Liberdade, naquela rua que tem só os produtos japoneses. Então, esse foi o primeiro cartão. Pouco depois, ele enviou esse segundo cartão, que diz assim: Caro Rubens, lhe agradeço sua grande colaboração para conosco. Só me resta suplicar aos mestres que lhe cubram de amor e de luz. Possivelmente, irei em janeiro aí. Brevemente lhe confirmo. Recebi em ordem as mercadorias enviadas por você. Como é? Você vem no fim do ano? Se eu for para aí, nós viremos juntos. Agora aqui, é como ele sempre me chamava naquela época. Velho Rubens, fico por aqui, lembrando que nós somos os trabalhadores que o Senhor espera. Trabalhemos. Namastê, Om, Chico. PS, lembrança a seus familiares. Então, lembrança aos familiares, não ainda para Cássia, porque ele ainda não conhecia a Cássia não tinha ainda entrado na história. E velho Rubens, eu estava explicando para a Cristina essa semana, tem uma história aí, que uma outra hora eu conto, mas que quando ele me viu, teria sido um reconhecimento, e que ele sabia que nessa vida nós iríamos trabalhar juntos. E era velho Rubens, porque eu tinha uma dívida com ele, de uma vida lá atrás, quando ele era ainda discípulo de São Francisco, e que naquela vida eu fui o inimigo dele. Mas que depois, em outras vidas, nós fomos parceiros já, trabalhando pela mesma causa, que nessa vida veio dar nisso que são esses trabalhos que foram desenvolvidos. Mas isso vinha sendo preparado já há algumas vidas. Então, por isso que ele me chamou de velho Rubens, porque quando ele me viu, ele teria
Não só eu, assim como uma série de outras pessoas, às vezes ele comentava e às vezes não. Os primeiros trabalhadores do Ashram Atma, ele tinha identificado já como se fosse aquele grupo que nessa vida ia fazer algumas coisas com ele, segundo o olhar dele, né? Então, eu queria ter falado isso para poder compartilhar agora a segunda parte do vídeo do Francisco, né? Então, antes de passar para o vídeo, só quero falar tem mais três coisinhas assim rápidas, porque vão ajudar a gente no vídeo. Primeiro, né, é que o Francisco termina com esse vídeo resumindo tudo que ele falou sobre os gestos de equilíbrio no que nós vimos naquela parte do vídeo da semana passada. Nessa semana, ele vai lembrar que esse gesto de equilíbrio é como se fosse esse poder da paz e do amor mesmo em ação, né, que a gente exerce numa fala, quando nós nos dirigimos aos outros, nas saudações, no início das conversas. Ele vai dar alguns exemplos, e ele vai dizer que é uma contribuição e tanto que nós damos ao mundo quando a gente faz esses pequenos gestos simples, né? E para ilustrar isso, eu quero compartilhar com vocês agora, antes de passar o vídeo, 2 exemplos bem pequenos. Um foi um colega meu, que a Cristina conhece, que é o José Vanildo, que é um membro do Shuddha Dharma de São Paulo, um membro muito ativo, e que participa comigo também de um grupo de estudo da Gita, que a gente tem quinzenalmente às quintas-feiras. E o outro texto que eu quero passar, as pessoas vão se lembrar, é um textozinho pequeno e muito importante, que foi o Dagoberto mesmo, que trouxe para nós na reunião passada, e aquilo é tão valioso, foi tão bem lembrado, tão oportuno aquilo, que eu achei interessante compartilhar em vídeo e fazer isso constar do nosso vídeo, né, para ficar gravado assim por todos. Então eu vou começar de novo compartilhando a tela, e eu quero agora compartilhar essas 2 mensagens, para depois então a gente assistir o filme do Francisco, o vídeo, que na verdade trata sobre essas 2 mensagens, tá certo? Eu vou começar então com o texto que o Dagoberto trouxe para a gente na semana passada. É rápido, a gente não vai tomar assim muito tempo, mas eu acho muito importante, porque é um texto muitíssimo valioso, né? Então, será que você lê para mim? Eu vou pedir para a Cássia ler, porque eu estou um pouco cansado hoje, assim, a minha voz também já está cansada. Pode. Queridos aprendizes, experimentai este meio simples para vos lembrardes de Deus em ação em vós. Quando puserdes o pé na rua, pensai por um instante. É por obra da inteligência e do poder de Deus que caminho, e é por obra de sua inteligência que sei aonde eu vou. Assim fazendo, vereis que não mais vos será possível deixar de compreender que cada movimento que fazeis é Deus em ação. Cada pensamento em vossa mente é energia divina, que vos dá a faculdade de pensar. Quando admitirdes isso como fato, e não pode haver controvérsia a respeito, por que não haveis de ter plena confiança, de depositar toda a crença, de ter fé nessa poderosa presença de Deus em ação em vós, de adorá-la e aceitá-la, ao invés de vos aterdes à expressão externa que é revestida, qualificada e colorida pela concepção humana ou externa das coisas, indiferente à una e poderosa presença que permite ao externo manifestar-se. Pronto. Eu não vou comentar agora essa frase, depois, esse texto, né? Depois a gente pode voltar a isso, inclusive depois dos exemplos do Francisco.
porque está aqui tudo que a gente faz para ter os gestos de equilíbrio. Eu queria agora compartilhar outra coisa que é bem curtinho. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Vou parar essa apresentação para passar um outro textozinho curtinho. Eu leio esse. Esse é curtinho, eu mesmo vou ler, porque é um texto que me tocou muito. Quando sei quem sou. Certa vez, Rama, com um olhar arteiro, perguntou a Hanuman: você é um homem ou um macaco? Com as mãos unidas e cheio de reverência, Hanuman respondeu: Senhor, quando eu não sei quem sou, eu sirvo a ti. Quando eu sei quem sou, eu e você somos um. Então, de novo, eu vou explicar rapidamente, para quem não conhece, assim, no período épico da Índia, tem 2 textos importantíssimos. Um é o Mahabharata, que contém a Bhagavad Gita, que é o maior texto da nossa instituição, e o outro é o Ramayana, Ramayana, ou seja, a grande história, a grande aventura, a trajetória de Rama. Rama é uma divindade, ou é um ser, assim, com a mesma dimensão de Krishna para os indianos. E nesse texto mitológico, tinha esse ser que era meio humano e meio macaco, que é o Hanuman, que era o exemplo de devoção. Esse é o texto devocional mais importante da Índia. E olha só a pergunta que o senhor Rama faz para ele. Né? Quem é você? Um macaco ou um homem? Né? Também brincando com essa natureza. Eu ainda sou macaco, já sou um animal ainda, e quando eu sou homem, eu estou despertando em mim o princípio divino. Eu já começo a ter noção de Deus. Só no ser humano a gente tem noção de Deus. Né? O macaco ainda é só animal. Então, quando ele pergunta, ele está provocando o seu grande discípulo, mas a resposta do discípulo é a essência da arte, da ciência, da meditação, e a essência do que a gente pode entender como um gesto, como é que se diz? De equilíbrio. Porque não pode existir equilíbrio maior do que essa disciplina. Olha, quando ele não sabe quem ele é, ou seja, como ele está como qualquer um de nós, como um buscador, ele já é um buscador tão perfeito que ele só serve a Deus. Já que eu não sei quem eu sou um servidor de Deus. E quando ele tem em meditação, igual Arjuna, tem uma experiência e se dá conta, um com Deus, aí ele diz, quando eu sei quem eu sou, eu e você somos um. Ou seja, lá no grupo da Grande Síntese, eles têm um trabalho chamado Trabalho do Eu Sou. Que é isso. Que é a gente entender que nós somos, ou Francisco gostava de chamar os irmãos lá do Projeto Reviver, irmão, você é luz, irmão, você é Deus. Ou ele dizia, eu te amo. Né? Essas expressões de gentileza são para nos lembrar de nossa natureza divina. E nessa frase, Hanuman mostra, em duas frases, ele sintetiza toda a disciplina espiritual. Porque em uma ele mostra o processo de caminhar para o encontro, e na segunda ele mostra que chegou ao encontro. Então esse texto é um outro modo de falar sobre esses gestos de equilíbrio, que o texto que o Dagoberto trouxe a semana passada explica muito bem. Se eu vou para a rua
com essa compreensão que eu sou o canal, o instrumento de Deus, e que eu tenho que agir, que eu sou Deus em ação, quando eu vou levar uma fechada no trânsito, me lembrar disso, eu não vou sair do equilíbrio. O que é sair do equilíbrio? É perder a razão, é se desconectar do sagrado e agir impulsivamente. Então essa é a essência do que nós vamos ouvir agora com o Francisco, e depois eu abro para a gente conversar um pouquinho. Porque são só 23 minutos de vídeo, então nós vamos ter mais uns 20 minutos para conversar um pouquinho, para todos falarem. Eu já falei muito. Então a minha fala termina por aqui. Aí depois cada um fala mais um pouquinho. Eu vou então agora compartilhar o vídeo de Francisco, pedindo assim muita compreensão e um esforço extra para tentar ouvir, porque às vezes fica difícil de entender, mas a maior parte do tempo está totalmente legível e dá para a gente entender o contexto todo, tá? Então, deixa eu ver aqui qual é a aba certa para acertar. Será que é essa aqui? Peraí. Eu tenho que primeiro acertar, porque hoje eu vou fazer diferente para compartilhar o vídeo. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, não é essa. Acho que é essa. É. Isso vai ficar aí. Não tem problema. Então, pronto. Todo mundo está vendo a imagem de Francisco, né? Ótimo. Eu estou agora tocando o vídeo de dentro do meu Google Drive. Desse modo, não sai pelo meu microfone, sai direto pelo computador. Eu imagino que assim o som fica um pouco melhor. Então, eu só vou ajustar aqui o volume. Eu acho que eu vou deixar alto. Depois de uns 30 segundos, eu vou pedir para alguém levantar assim o polegar para me dizer se está entendendo. Tá certo? Para que coisa você não pode imaginar o que essas expressões geram nas pessoas quando nós usamos no nosso relacionamento esses gestos, sabe? Tão simples, mas que as pessoas normalmente não usam, né? Não usam. Às vezes a gente vai passando por alguém simplesmente, né? Pede passagem, tocando na pessoa e pedindo para passar. E perdendo a oportunidade de dizer, com licença, você permite que eu passe por aqui? Normalmente ninguém faz isso, quase ninguém faz isso. Mas isso é uma coisa extremamente importante. Quem de vocês se lembram de um grande gesto de equilíbrio? Se alguém se lembrar de uma coisa assim importante, fale agora. Quem se lembra de outra coisa importante? Eu estou dizendo, esse mundo de oportunidades que a gente tem durante o dia de agir equilibradamente e que a gente não obra assim. Quem se lembra de uma coisa importante? Olha aí, cada uma instituição um folhetinho sobre isso. O poder da bênção. Eu tenho notado que Sidney, de um tempinho para cá, ele tem introduzido umas coisas interessantes na vida dele. Será que eu estou equivocado? Não, né? Hoje de manhã você fez uma coisa que eu fiquei impressionado, que foi de você chegar num ambiente onde estava uma série de pessoas e você
antes de dar bom dia, antes de tal, você disse uma frase assim, que é difícil de a gente encontrar as pessoas dizendo. O que é que você tem dito assim, quando você encontra? Parece que Deus é Deus. Assim, uma coisa tão interessante. Ele chegou e disse, Deus abençoe todos vocês. Aí começou a falar o que ele foi lá resolver. Mas você não queria saber que geração de energia, um ato desse, uma palavra dessa tão simples, dele chegar no ambiente e ao invés de dizer essas coisas assim, porque bom dia é um gesto de equilíbrio, boa tarde é um gesto de equilíbrio, mas vou lhe contar uma coisa, esse gesto de abençoar as pessoas, sabe? Entrar na casa de uma pessoa e de dizer, sei lá, que Deus esteja no meio de nós, sabe? Deus abençoe a todos vocês. Uma coisa assim, sabe? Uma coisa mais incomum, que denote assim, um esforço maior da parte de quem realiza do que esse gesto mecânico de bom dia, que às vezes não se sente mais nem nada. E eu tenho notado que nos últimos tempos sido nem introduziu uma série de frases importantes na vida dele, uma série. Tenho visto isso claramente. E não é de muito tempo para cá, não. É de uns 2 meses para cá. Ele introduziu, mas eu observo tanto a vida que eu vi perfeitamente o momento em que ele iniciou essa maneira de ser. Uma coisa extremamente poderosa e um gesto de equilíbrio que quebra qualquer barreira que ali esteja formada, esse gesto e ele. Cássia, pode falar. Tá ligado aí o computador? Liguei agora. Tá ouvindo? Ouvindo, pode falar. Não, é que hoje você falou tanta coisa que me lembrou assim, uma série de coisas da minha vida, Francisco. Desde quando você falou da sua mãe, a questão de se aproximar dos gestos de equilíbrio. Eu acompanhei minha mãe no último ano. Eu ouvi coisas que ela nunca falou, sabe, Francisco, no final da vida. Foi uma coisa assim muito interessante. Até ela se dá o direito de se emocionar um pouco, porque não era uma coisa assim normal na vida dela, né? Agora, da paz no trânsito, eu acho que a gente pode fazer esse trabalho juntos, porque tem umas coisas que eu lembrei também da questão do idoso, que é uma coisa assim de tanta violência ainda que a gente observa no dia a dia, porque a pessoa perde aquela capacidade dos gestos, né, dos atos rápidos. E a gente tem muita gente que não respeita mesmo, né? Quer passar por cima. Agora, acho que, para mim, Francisco, nos últimos anos, o maior gesto de equilíbrio que eu tenho visto, assim, é a sua vida. É o exemplo da sua vida, assim, desde que as 24 horas do dia é de extrema doação, de buscar agir de forma pessoal. Então, esse para mim é o maior exemplo que eu tenho na minha vida, Francisco. E aí, no dia a dia, e assim, uma coisinha bem simples que eu me lembrei, que é uma coisa comum que eu vejo você também lá na fazenda, mesmo nas vivências, é a questão da nossa alimentação. Quando a gente vê alguém pondo no prato comida e jogando comida no lixo, acho que hoje a gente agir assim, colocar aquilo só que vai nos servir para nos alimentar mesmo, é um gesto de respeito também ao próximo, porque a gente vê tanta gente no mundo passando fome. É uma coisinha simples, mas assim que quando eu vejo alguém jogando comida fora, de algum jeito eu tento falar assim, uma coisinha, lembrar de algumas coisas para a pessoa se tocar disso, sabe, Francisco? Eu sei, é uma coisa assim muito simples, mas que para mim tem um valor assim imenso. Então eu me lembrei disso porque eu vejo tantas vezes na vivência com os meninos, com as pessoas mesmo, às vezes com os membros consagrados, que não tem aquele respeito pelo alimento.
Então, isso eu acho que eu incorporei isso na minha vida e converso muito com as pessoas em função disso. Gastar água, que eu respeito a natureza, não deixar uma torneira aberta, pôr uns recadinhos assim nos banheiros, aqui nos vestiários da universidade, coisas simples que eu acho que a gente tem que fazer, porque a pessoa vai incorporando isso quando ela lê todo dia a mesma coisa, é igual um mantra, né, Francisco? A gente ficar repetindo aquilo entra na vida das pessoas, né? Então, acho que isso são coisinhas simples, mas que eu acho que devia compartilhar com vocês. Uma coisa do Bhava, quando eu vejo respeito ao próximo, eu penso muito no respeito à natureza também. Então, isso acho que tem que fazer parte da nossa vida, respeitar todos da mesma forma. E tem uma coisa que muita gente acha estranha, eu até me lembrei um exemplo uma vez, a Jacinta, lá de Ribeirão, uma vez ela falou para mim que a máquina de costura dela tinha um nome. Ela chamava pelo nome porque aquele objeto fazia parte da vida dela, ajudava muito, até a sobrevivência dela. E aí, quando eu saio de casa, eu gosto de me despedir da minha casa, eu volto já. Eu não sei o que é isso, mas é uma coisa tão estranha que se eu não faço isso, eu sinto falta e volto dos ambientes que eu estou. Eu tenho até um aluno meu, agora é professor, que é espírita, ele fala que eu estou me despedindo das pessoas que estão ali, né? Então, acho que são essas coisinhas assim que a gente tem que não esquecer no dia a dia da gente. É isso. Do mesmo jeito que você falou dessa coisinha, eu acho que essa reunião foi uma reunião de coisinha. Aparentemente, né, uma reunião assim, sem importância, né, porque tudo muito simples o que foi tratado hoje aqui. Mas eu acho que algumas dessas coisas estão arraigadas dentro de nós e que precisam ser transformadas, né? E muitas vezes a gente não sabe por que não avança na vida, no caminho espiritual, e em verdade é porque tem um bocado de coisinhas simples que estão esquecidas de serem consideradas coisas importantes, né? Então, entendi. O Márcio está lembrando que o ato de gratidão é um ato de equilíbrio muito importante. Ele é muito importante, né? Eu falo sempre a vocês dessa clínica que existe na França, na qual os médicos se especializaram em ensinar os doentes mentais a arte da gratidão e eles recuperam, né, a sua insanidade. Então, esses gestos todos são muito importantes. Então, deixa eu falar aqui com o Rubem, depois você fala. Rubem, liga aí o computador. Liga o computador. Tá ligado o falante? E você, tá ligado? Rapaz. A reunião foi muito simples, né? Mas na minha maneira de ver, muito importante. O que você acha? Assim, para mim, a reunião foi muito importante e não foi simples, Francisco. Você mexeu na questão essencial da minha vida. Está com muito ruído aí, Francisco. Se puder deixar esse telefone no outro. Tá. Francisco. Parou o ruído. Parou. Francisco, olha só. Eu sei que eu ainda não tenho equilíbrio. Eu sei disso.
Então, essa reunião de hoje não foi simples, foi profunda e mexeu comigo muito, porque eu sei que esse é um problema meu. Eu tenho tanta consciência que eu não tenho equilíbrio, que para as coisas sérias da vida, que precisam de equilíbrio, eu só decido se mostrar para Cássia ou para você. Porque eu não tenho equilíbrio. Agora, eu não tenho equilíbrio é uma coisa estranha. Porque equilíbrio vem quando a gente cresce, se desenvolve. É uma coisa quando você é criança, você não presta atenção nisso. E dependendo da vida a qual você é exposto, você pode ou não cultivar o equilíbrio. No meu caso, eu acho que era natural em mim cultivar o equilíbrio. Eu gostava do equilíbrio. No entanto, o equilíbrio é uma coisa que traz vergonha para vocês. Faz com que a gente busque o oposto, o desequilíbrio. E eu acho que eu experimentei nessa vida o desequilíbrio no seu limite, até chegar à loucura. Não só à beira da loucura, mas à loucura. Ou seja, existe uma concepção interessante de que se há equilíbrio, você paralisa. Se há desequilíbrio, há movimento. Se há equilíbrio, é uma coisa conservadora. Então, num certo momento, você se envergonha de ser equilibrado, porque você não quer ser passivo. Então, você, por exemplo, ao invés de cultivar a obediência, você percebe que existe uma instância na desobediência que é atraente, na desobediência civil. Você percebe que a reverência tem um lado ruim quando é uma reverência às coisas falsas. Então você se torna irreverente. Você percebe que o desequilíbrio te move na vida para as coisas radicais. E isso parece que tem uma beleza. E se a gente não sabe se mover nisso, você vai à loucura e dela não volta. Então, por exemplo, eu sou ainda desequilibrado. Eu sei disso quando eu olho para a minha barriga, quando eu vejo a minha relação com o alimento, não só com a qualidade, mas com a quantidade do alimento. Eu percebo que eu sou desequilibrado ainda. Eu percebo que eu sou desequilibrado porque eu tenho vertigem. Só tem vertigem quem não se equilibra no fio, na corda, para atravessar o precipício. Eu tenho vertigem. Então, e ao mesmo tempo, esse desequilíbrio, à medida em que eu voltei a uma vida disciplinada, regrada, educada, de boa relação com todo mundo, uma vida de um espiritualista que está em busca de Deus, a gente se engana como se tivesse alcançado o equilíbrio. Eu, para mim, hoje, a sua fala me deixou nu, porque eu não sabia. Sabia e não sabia, mas eu me acreditava muito equilibrado. E, na verdade, eu não tenho equilíbrio. Eu tanto não tenho equilíbrio que minha vida oscila. Graças a Deus, oscila cada dia menos. Graças a Deus, com a universidade no coração, quase já não oscila. Mas isso ainda
não é equilíbrio. O que eu queria dizer? Tem uma fala muito bonita que eu escutei, que acho que foi da Angélica, e foi outro achado para mim, que é essa diferença entre imparcialidade e impessoalidade. Está aí a razão de todo o meu equívoco e onde eu escamoteio o meu desequilíbrio. Porque eu conheço um pouquinho de toda essa ciência espiritual e sei como ser imparcial. Agora, só eu dentro de mim sei que impessoal raramente eu sou. Eu sou capaz. Imagina você diante de uma pessoa que é seu inimigo, por exemplo. Eu tenho a capacidade de, na frente dos meus maiores inimigos, ajudar, dar dinheiro, desejar o bem, fazer a justiça, fazer tudo de certo. Essa capacidade eu tenho. O meu maior inimigo. Agora, eu não tenho a capacidade, não tenho, de dizer eu lhe amo ou de dar um abraço. Não tenho. Não tenho, porque me escondo na imparcialidade dos desequilibrados. E essa sua fala, eu estou fazendo um discurso estranho hoje, porque você tocou no nó maior da minha vida. Então, e uma coisa, assim, honestidade eu tenho. Eu não tenho equilíbrio, mas honestidade eu tenho, né? Então, quando se toca nesse ponto, eu não vou falar assim, qual é o meu melhor gesto de equilíbrio na vida? Eu andei buscando, e acho que faz mais de 20 anos que eu não encontro nenhum. Eu não tive um gesto de equilíbrio na minha vida, Francisco. Agora, eu tive gestos que eu sei que eu enganei a todo mundo. Eu sei que meus gestos passam equilíbrio, porque eu sei enganar. Exatamente como você estava falando do início, que a gente aprende, e nisso eu sou um mestre. Eu sou um mestre na arte de enganar e de simular. De simular impessoalidade sendo só imparcial. Eu sou imparcial, mas não sou impessoal. E esse seu ponto, hoje, parece uma coisa boba, mas me desestruturou todo. Então eu preciso, assim, não tenho nada para dizer, porque não tenho um gesto de equilíbrio na minha vida. Tem que repensar tudo isso e aprender a partir de hoje. No passado, eu até queria ter, eu fico lembrando até da minha infância, mas era como se eu fosse estimulado a me desequilibrar, pelos exemplos, pela vida, por tudo. Então eu fui puxado para o desequilíbrio. Eu fui levado para o desequilíbrio, embora cultivasse a vida toda o equilíbrio. E a uma certa altura o equilíbrio parecia coisa de gente ingênua. Você cultiva mesmo o desequilíbrio, para depois voltar para o equilíbrio. Só que aí é que está o perigo, porque a pessoa pode ir à loucura e pode não voltar. Então eu estou agora reaprendendo a me mover, a não ficar paralisado, porque o equilíbrio pode paralisar, mas ao mesmo tempo cultivando a impessoalidade que a Angélica trouxe, para ter certeza que eu vou me mover sem perder o equilíbrio. Porque até hoje na vida eu me movi perdendo o equilíbrio. Só isso. Estão dizendo aqui, Rubens, que a sua fala foi um gesto de equilíbrio. Então, e outra coisa, Erinésio e Cláudia, que tiveram recentemente na casa de vocês dois, ficaram impressionados como vocês são excelentes anfitriões.
Esse é um gesto de equilíbrio. Com eles é muito fácil também, Francisco. Agradeço. Ó Cristo, Senhor meu, vindo dos altos céus, guarda os que em ti confiam, bem junto a ti. Meu Deus, eu acredito que o Cristo abre sempre caminhos, onde antes não havia caminhos. Eu creio nestas palavras. Eu creio nestas palavras. Eu creio nestas palavras. Eu acredito no poder divino que existe em mim. Portanto, eu estou bem certo que o caminho certo aparecerá para mim. Ó grande luz do universo, ó grande removedora da dor e da tristeza, trazei vossa luz sobre o nosso intelecto, que nós vamos saber a direção correta. Que a luz se faça em nossa vida. Que a luz se faça em nossa vida. Que a luz se faça em nossa vida. Namastê. Boa noite para vocês dois. Até quinta-feira da próxima semana, né? Eu digo na próxima quinta, eu falei, a reunião dos emissários. Já é na próxima quinta-feira, às 17 horas. Então, boa noite para vocês. Namastê, Francisco. Namastê a todos. Namastê, irmão. Pronto. Eu parei de compartilhar e agora deixo a palavra com vocês. Nós somos poucos, então acho que quem quiser começar é só abrir o microfone e tomar a palavra. Eu vou. Eu estou adiantando porque eu estou com medo de coisa como é, tá caindo e eu estou na casa de minha filha. Aí eu não tenho como, sabe, carregar aqui. Olha, a fala de Cássia, infelizmente, para mim ficou prejudicada. Fiz muito esforço, mas não ouvi bem. Agora, o depoimento de Rubens, eu não digo nem fala, eu achei um depoimento assim, me tocou profundamente, estou até emocionada. Desculpe aí, viu, mas foi muito forte. Balançou comigo. E sim, anfitriões bons, vocês são não só com eles que falaram, mas eu sou uma testemunha viva das vezes que eu ia pegar carona com vocês e a amabilidade e tudo que vocês me tratavam. Então, namastê. Namastê. Agradeço. Eu que agradeço. Quem mais quer falar? Só começar.
Dona Lourdinha? Ô, professor, eu pude participar e ouvir muito bem o início da sua fala, depois um pouco, quando Francisco comentou sobre equilíbrio, e quando a Cássia falou, infelizmente, foi inaudível, não conseguia, porque ela falava e tinha o eco que interferia na fala. Infelizmente, eu não pude captar nada, né? Mas, assim, foi um momento muito gratificante, quando inicia primeiro com aquele canto maravilhoso, né, de Francisco, que sempre aludindo à luz, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz. Então, é algo que vem do coração dele de uma forma, assim, muito pura, muito vivenciada, né? Ele era e sentia a luz, e ele é a luz. Então, foi muito bonito quando você também comentou, né, da sua participação, e ele lembrou que as coisas espirituais e as coisas do dia a dia devem ser consideradas com a mesma relevância. Todas elas têm a sua importância, o seu valor. Não separar as coisas espirituais como diferentes, superiores, mas tudo aquilo que a gente realiza com amor corresponde também a uma oração. Foi tão interessante a história, né, do Hahnemann, onde ele, a princípio, que ele sentia que ele era, não sabia bem quem era, um ser ou um macaco, mas quando ele começou a sentir quem era, ele sentiu a unidade, eu e você somos um. Foi muito lindo, né? O conteúdo dessa história. Então, quando nós estamos num caminho com ignorância, ainda muito voltados para as coisas do ego, né? Os apegos, nós não sabemos quem somos. Na verdade, nós estamos flutuando numa ilusão, mas a partir do momento, pela evolução, pelo caminho que cada um vai trilhando, buscando, aprendendo, aperfeiçoando, com paciência, e com, sobretudo, determinação, né? Não esmorejar, não desanimar, e se sentir firme no caminho de crescimento. Aí, então, conscientemente pode dizer, eu sou eu, e a luz somos um, e o Senhor somos um. Foi muito bonito. Achei lindo quando ele fala, né, no gesto de que com relação ao gesto de equilíbrio, que ele lembra como é importante no encontro com as pessoas, em qualquer situação, uma palavra que eleve. Quando ele lembrou, Deus abençoe a todos vocês. Olha que lindo, né? Cumprimentando e já invocando a que as bênçãos de Deus estejam com todos. E por aí foi, né? Em relação à sua palavra sobre o equilíbrio, que infelizmente também houve aqui um som discordante que eu não pude acompanhar muita coisa, mas o que eu pude achar assim, importante é que você
com toda verdade, dizia: eu não sei o que é equilíbrio, eu não me sinto no equilíbrio. E, no entanto, como Francisco lembrou, tudo que você fez demonstra, né? Deixa eu ver aqui como é que eu coloquei. Ele fala... Peraí. Eu não me lembro bem. Ele só lembra que ele diz que o equilíbrio, ou você falou que o equilíbrio vem quando a gente cresce. Eu não sei se foi Francisco ou se você comentou, mas é uma verdade, porque na ignorância, né, naquela neblina que encobre a nossa luz, nós podemos achar que temos tudo, mas não crescemos para essa busca de unidade, de união, de sentir, então, eu e o Pai somos um. E por aí foi tão lindo que ele falou, né, sobre a luz, a palavra de poder renovador, que transforma. Por aí, muita coisa, mas, infelizmente, eu pude captar isso e agradeço, porque para mim já foi um manjar, um manancial de bênçãos. Agradeço. Muita luz para todos. Grato, dona Lourdinha. Namastê. Namastê. Posso falar? Você quer falar, dona Maria? Não, pode falar você. Sério? Rubens, a gente, vindo da reunião passada, ele comentou, dando continuidade nessa, a gente parar para refletir, o tempo que a gente observa, quando a gente trata as pessoas de uma forma amável, serena, a gente atrai as pessoas para junto da gente. Se a gente parte com as pessoas com uma certa, vamos chamar de ignorância, ou sendo um pouco rude, desfazendo das pessoas e tantas coisas a gente podia dizer, a gente termina afastando as pessoas da gente. Quem é que não gosta de ser bem tratado? Todo mundo gosta. A gente se encanta quando a gente encontra uma pessoa tão amável, tão carinhosa, tão serena, que a gente diz, poxa, fiquei apaixonado por tal pessoa. Mas não é a paixão de homem para com mulher. É a paixão, o apaixonamento que eu quero dizer, o modo como a energia chegou na gente, tocou na gente, tornando a gente também harmônico. Então, sintetizando tudo que Francisco botou aí, ele disse, se você direciona-se para uma pessoa e diz palavras como Deus lhe abençoe, são palavras poderosas, que as pessoas se sentem acolhidas quando a gente diz Deus lhe abençoe, né? Ele falou um pouco aí, essa coisa, na fazenda mesmo ele dizia, achava interessante quando uma pessoa dizia a outra, Deus lhe abençoe. Essa palavra, ele dizia, tem um poder enorme, então é muito bom a gente sempre estar dizendo às pessoas assim, Deus lhe abençoe. E eu me lembrando que teve uma época que o pessoal, ele ensinou para que as pessoas dissessem,
chame as outras pessoas de irmão, comece a chamar de irmão. Aí, Rubens, você tem uma dificuldade. Você tem a dificuldade de chamar as pessoas de irmão. Eu fiquei assim como quem estava saindo uma coisa artificial de dentro de mim, sabe? E eu vi algumas pessoas começando a chamar irmão, irmão, irmão. Eu fiquei quieto, eu não consegui fazer isso. Hoje em dia, Rubens, eu trato quase todo mundo. Sempre estou falando com as pessoas e dizendo, ô irmão, como vai? Ô irmão, obrigado. Ô irmão, tudo eu estou botando irmão na frente. Eu digo, meu Deus do céu, que barreira eu venci minha, que eu bloqueava. E hoje, todo mundo que eu vou falar, quando eu vou desligar o telefone, tá, irmão? Obrigado, até logo, tchau. Coisas assim. Eu fiquei, poxa, como foi isso dentro de mim? Será que foi Deus que me tocou assim para eu começar a chamar as pessoas de irmão? Então, é uma coisa assim, como é bom você ser chamado de irmão, quando eu digo assim, naturalmente, irmão, vamos por esse caminho, ou seja, isso aí que você falou foi muito bom, engrandeceu a reunião e tal. Você sente um pouquinho do carinho que eu estou falando com você quando eu lhe chamo de irmão. Eu acho que é toca, Rubens, né? Não tá saindo artificial da minha boca, não tá. Quando eu trato o irmão, eu sinto uma coisa carinhosa. E hoje eu estou assim, voltado para falar com as pessoas dessa forma. Eu venho achando assim interessante como as coisinhas vão mudando naturalmente na gente. Mas porque a gente está procurando ser assim. Não é... Porque se eu não procurasse, eu não ia chegar a isso. Então, quando a gente vem somando essas coisas, que a gente vai tocando na gente e a gente vai aflorando, aí a gente vê, eu acredito que é Deus agir na gente. Por quê? Se eu vou num lugar, como disse a mensagem, eu vou num lugar e eu vou na inteligência divina, caminho por esse caminho por obra da inteligência de Deus, então eu vou intuído para poder tratar as pessoas como Deus. Então, eu coloquei aqui algumas coisinhas rapidinho, deixa eu só para me lembrar. Essa questão de Deus lhe abençoe, achei muito interessante também quando ele falou. Ele falou também dos gestos de equilíbrio que quebra barreiras. Não foi? Olha aí, quebrou minha barreira. Quebrou minha barreira, que no passado eu bloqueava. Olha, minha barreira quebrada. Aí quando ele falou isso, eu, pô, tá vendo? Hoje eu tô chamando, muito interessante que eu tô chamando todo mundo, praticamente todo mundo de irmão. E não me sinto assim, sabe? Não me sinto como a gente vê, né? As pessoas os evangélicos, eles têm essa tendência de chamar irmão, irmão, né? Não sei se vocês já perceberam. E quando eu saía, às vezes, ia no mercado com o Francisco, que a gente ia comprar algumas verduras para a fazenda, aí, uma vez ele falando, como achava interessante os evangélicos dizerem às pessoas, paz do Senhor, irmão. E a gente não tem esse costume de dizer, paz do Senhor, irmão. Ele ficava achando interessante as pessoas terem essa coragem de falar e que a gente não fala. A gente da nossa instituição, que é conhecedor do Sul da Dharma. E a gente não falava. Então foi uma coisa que, assim, sabe, coisinhas que quando a gente sai com ele, ele vai dando uma pinceladazinha. Oi. A gente às vezes fica vendo a religião de uma forma assim tal, porque os evangélicos às vezes se exaltam para falar tal. A gente vê os defeitos, né? Mas na hora que ele disse, tem coragem de falar com as pessoas assim, paz do Senhor, irmão. Olha, ele pega que tranca a gente. Eu digo, meu Deus, eu nunca falei isso. Será que eu vou ter essa coragem de dizer assim para todo mundo? Paz do Senhor, irmão. Mas de uma forma natural. É por isso que eu digo, para mim sairia artificial no momento. Quem sabe na frente essa barreira eu vou vencer.
para poder dizer às pessoas, paz do Senhor, irmão, não desmerecendo as outras religiões, o evangelho nem nada disso, mas foi uma coisa que ele mostrou que ele achava interessante, como eles tinham essa coragem de chegar para as pessoas e dizer, em voz alta e bom tom, paz do Senhor, irmão, olha, aí ele achava assim, ficava se admirando, aí mostrou pra gente, né, você tem coragem de fazer isso? Eu vi, né? Olha, mas vou chegar lá. Se eu ver mais se alguma coisa que eu escrevi aqui. Escutei assim, você falando, e de vez em quando eu não entendia todas as suas palavras com relação a você dizer que você não era equilibrado, você era desequilibrado. Então, eu vi ali que você somatizou um bocado de coisa para mostrar o que acontecia com você, mas é interessante você reconhecer isso em você, porque, como ele já ensinou a gente, né, quando a gente reconhece o que existe dentro da gente, é porque a gente sabe que precisa ser trabalhado. Cabe a você a querer começar a se trabalhar, para que você chegue a tal ponto, até o equilíbrio. Viu no final o que foi que ele disse? As pessoas aqui disseram que você foi equilibrado. Aí depois ele só disse isso, daqui a pouco começa o quê? Com a prece, ó Cristo, Senhor meu. E diz, onde há sempre, ó Cristo, Senhor meu, vindo dos altos céus, guarda os que em ti confiam, bem junto a ti, meu Deus. Eu acredito que o Cristo abre sempre caminhos, aonde antes não havia caminhos. Se você pegar esse trechozinho aí, e trabalhar o que você diz que está desequilibrado dentro de você, pode ter certeza que é uma questão de tempo. Ele ensinou a gente que a gente precisa fazer o esforço para poder alcançar certas coisas. Mas ele disse, um dia vocês não vão precisar mais se esforçarem, porque a coisa vai vir suavemente devido ao que você já absorveu, do que o que você já se trabalhou. Então, é para que a gente se trabalhe, para não chegar mais na frente e não chegar tanto esforço, para que a gente saiba, com uma certa simplicidade, alcançar aquilo sem precisar se esforçar. Mas para que isso aconteça, a gente, por enquanto, tem que fazer esforço, e muito esforço, certo? Namastê, irmãos. Namastê, eu agradeço muito sua fala, muito, de todos, Maria Alice, da Dona Lourdinha, e a sua também. Acho que elas se completam, e achei muito interessante. De fato, se prestar atenção na oração final que ele fez, era uma súplica para dar energia para a gente ter força de buscar o equilíbrio. Maria Floresta está com a palavra, né? Então, vou falar, Rubens. Como sempre... Posso dizer uma coisinha só, rapidinho. Eu achava lindo, muito profundo, muito forte, o que Dagoberto acabou de falar, quando ele terminava com uma oração. Então, para mim ficava claro que tudo foi dito, tudo, sabe, muito, eu amava isso dele. Obrigada, desculpa aí. Imagina. Namastê, obrigado, Alice. Então, Rubens, como sempre, é maravilhoso ouvir tudo isso que a gente está ouvindo. Então, na parte da música, quando ele canta maravilhosamente bem, quanta luz descendo sobre nós. É muito lindo, quanta luz. Então, principalmente eu, tenho que aprender muito isso. Porque quando ele fala ali dos gestos de equilíbrio, é Deus em ação. Então, como você falou que era desequilibrado lá também, eu estava pensando só em mim. Eu me desequilibro muito fácil. Eu acho que é assim, eu sei que essa força divina dentro da gente que fracassa dentro de mim.
porque eu desequilibro. Então, eu preciso de ter mais fé, mais força, mais coragem. E quando você falou, o equilíbrio é quando a gente cresce. Então, eu preciso te crescer, eu preciso te fortalecer, porque o Deus que está em ação dentro de mim, para me dar força. Porque quando eu desequilibro, é complicado, igual nesses momentos difíceis que a gente está passando. Então, tem dia que eu me desequilibro muito, gente. Muito, muito. Então, é isso aí. Foi uma força, como é que se diz? Um exemplo, uma força mesmo para a gente, para mim principalmente, crescer nesse desequilíbrio e com o Deus em ação dentro de mim, essa força divina dentro de mim, para eu crescer. E quando ele termina aquela música, aquela oração maravilhosamente lindo, que a luz se passa em nossas vidas. Então, adorei tudo, foi maravilhoso e serviu muito para mim, para eu começar a trabalhar dentro de mim, eu querer e trabalhar dentro de mim esses desequilíbrios fortes que eu ando tendo. Então, gratidão. Outra coisa, Rubens, quando ele falou, você e Cássia como anfitriões, eu sou testemunha também. Vocês são demais. Demais. Namastê, gratidão. Grato. Falta a Cristina e a Cássia só. Vai falar, Cristina? Ô, Rubens, pode deixar a Cássia falar primeiro. Eu deixo a Cássia. Eu só queria, assim, que eu me emocionei, porque eu lembrei dessa reunião. Eu nunca sei qual o vídeo que o Rubens pega. Ele fica selecionando, né, para apresentar na quarta-feira à noite, mas ele não fala muito. Eu nem sabia que tinha essa fala, a minha fala. E essa reunião aconteceu um pouquinho depois da minha mãe ter falecido. Minha mãe sofreu muito, doente. E eu citei para ele que eu percebi na minha mãe, nesse último ano que eu passei com ela, alguns gestos que para mim eram de equilíbrio, porque minha mãe era uma pessoa assim muito fechada, ela não se deixava emocionar, e com a doença isso foi mudando. Então acho que por isso que eu me emocionei ainda mais com a reunião, porque eu lembrei de tudo que eu passei com ela, e também citei algumas coisas simples, né, que com essa vivência com o Francisco, com o Rubens, eu comecei a introduzir na universidade, assim, a questão do respeito à natureza, de você tratar os objetos como se eles tivessem vida, que você pudesse o respeito, né, tivesse respeito pela natureza, a questão da economia de água, a questão de tratar bem o próximo, a questão de, quando sair de casa, eu tenho essa mania, né, de me despedir da casa e falar, eu volto logo. É como se fosse uma coisa minha, assim, de você ter respeito ao alimento, não jogar fora o alimento, que ali na fazenda eu lembro do Francisco, quando tinha vivência, que às vezes as pessoas punham no prato um excesso de comida e jogavam no lixo, ele ficava tão triste com aquilo. Então eu comecei a falar com ele dessas coisinhas, assim, que eu falei que eram coisas simples, mas que de alguma forma nos davam equilíbrio, né, do dia a dia. Acho que foi isso, foi muito forte essas reuniões. Eu fiquei emocionada com... E a fala do Rubens também, né, que a gente vive junto há uns 40 anos. Então isso tudo, desde que a gente se conheceu, a gente sabe, né? Eu sei do que ele está falando também. E é muito forte. É isso. E acho que quando a Maria falou, né, Maria? Acho que a gente se emociona ainda mais com essa fase que a gente vive, né? Ser bombardeado o dia todo com notícias difíceis, pessoas doentes, sofrendo. E acho que essa luz que ele fala pode nos ajudar a passar essa fase. A gente tem que beber dessa luz, dessa energia para poder caminhar com equilíbrio.
Porque senão você perde a razão. De tudo que a gente está vivendo, a gente pode perder a razão. Hoje mesmo foi um dia que eu só tive notícias difíceis. E isso tudo, essa reunião veio assim para dar força, né? Acho importante. Namastê. Namastê. Não vou falar pouquinho, porque por causa do avançar da hora, só agradecer muito, muita gratidão, Rubens, Cássia, ao grupo inteiro, todas as falas. Me emocionei muito com a fala do Dona Lubinho, da Goberta, aquela moça também que ficou muito emocionada, Alice. Aliás, ela deixou os comentários aqui no chat. Uma série de falas muito interessantes no chat. E a Maria Florença, né, falando do Deus em ação, enfim. Mas a primeira coisa que eu me emocionei muito, Rubens, foi com aquele primeiro cartão que você leu, que tem uma paisagem, né, do céu, do avião. Aquilo, nossa, foi muito tocante. E assim, tão bonita a amizade, né, que vocês nutriam com ele. E essa questão também de vocês serem uns excelentes anfitriões, isso eu também sou prova e testemunho, muito bem recebido na casa de vocês. Mas então, eu, graças a Deus, deu para ouvir bem, porque o que aconteceu? Na hora do seu depoimento, Rubens, da Cássia, começou um eco, mas aí eu abaixei o som aqui do notebook e eu consegui ouvir bem, sabe? Mas assim, olha o que o Francisco falou, eu fiquei assim maravilhada. Muitas coisas caem com mais ou menos o que o Dagoberto falou também. Para a gente agir equilibradamente, né, que qualquer gesto de equilíbrio derruba qualquer barreira, né? E a Cássia falou, que eu fiquei muito emocionada, e o exemplo de pessoa equilibrada para ela, no depoimento dela, era o Francisco, né, que ele tinha gestos de extrema doação, né, e que agia de forma impessoal. E quando Cássia diz sobre jogar comida fora, eu também não gosto de jogar comida fora. Eu tenho esse piquenique, sempre falo com meus filhos, eu falo assim, põe um pouquinho no prato, né, depois se você quiser mais, você repete. E assim, quando sobra comida aqui em casa, eu não jogo fora, né? Porque também é sítio, né? Eu dou os restos para galinha, para os peixes, sabe? Para os cachorros, eu não gosto de jogar comida fora também. Eu acho que isso é um respeito, né, para as pessoas que não têm o que comer, né, também. E o respeito à natureza, que a Cássia falou também, sabe, eu não gosto nem de cuspir no chão, sabe, na mãe terra. Não gosto de ver ninguém cuspindo, que eu acho que é um desrespeito, sabe, para com a natureza. O Francisco falou que a gente não sabe porque a gente não avança no caminho espiritual, a gente não avança por causa dessas coisinhas, ou seja, desrespeito, né? Ter muito e os outros ter pouco, e você ainda joga no lixo o resto de comida, né? O ato da gratidão, o pessoal falou lá, que é um ato de equilíbrio, né? Agora eu vou parafraseá-lo, Rubens. Eu também me considero uma pessoa desequilibrada e a Shuddha Dharma está me ajudando. Em que sentido? Na hora das meditações, eu vou tendo os insights e aí eu vou escrevendo quem sou eu de fato, quem sou eu. E às vezes, muitas das vezes, eu me assusto, entendeu? E a única forma que eu me consigo equilibrar e manter equilibrada, isso depois da Shuddha Dharma, com as meditações, é quando eu estou tentando, veja bem, tentando a conexão com Deus, com o mistério maior, né? E somente quando eu estou buscando as coisas do alto, que eu consigo me manter equilibrado. E o meu método que eu uso,
Quando eu percebo que eu estou ficando desequilibrado, eu recorro aos mantras. É a única forma, a única maneira que eu consigo ficar no prumo, né? E aí eu vou respirando e vou recorrendo aos mantras. Isso, assim, é um método que eu estou usando, né? Assim, mas, Rubens, sua fala foi perfeita. É muito difícil a gente se manter equilibrado, muito mesmo. Mas o Francisco, aquela música Quanta Luz neste ambiente descendo sobre nós, o que eu gosto mais no Francisco é exatamente isso. Ele, acho que na Dharma é isso, é a essência do sagrado que está em todas as religiões. O que ele fazia? Essa música é do espiritismo. A minha sogra é espírita e eu morava perto da casa dela, né, quando meus filhos eram pequenininhos, e ela cantava essa música. E agora ela já está começando com Alzheimer. No dia do aniversário dela, eu pedi a Graça Paixão, que a Graça Paixão lá da Grande tem uma voz linda, né? Para gravar essa música para ela e coloquei para ela. No dia do aniversário, ela lembrou, sabe? Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós. Então, abarca tudo. Você não viu que ele falou com o Dagoberto? E a gente não pode falar a parte de Cristo, né? Igual os evangélicos falam. A gente não consegue quebrar essa barreira ainda, né? Agora, eu já consigo também, Dagoberto, graças a Deus, a chamar os outros de irmão. Eu já consigo também. E isso é muito bom, porque quando vem de dentro, né? Quando vem de dentro é muito bom. E outro detalhe, aquele que a luz se faz em nossas vidas, a luz está feita, e o Rubens colocou para a gente, o Francisco falando que isso era Jesus que falava em aramaico, né? E aí eu me lembrei que eu ia numa casa de uma pessoa, antigamente, e a casa era meio desestruturada, sabe? Aí quando eu entrava, eu falava assim, a paz de Cristo. A paz de Cristo esteja nesse lar. Eu lembro que antes de eu estava entrando na casa, eu tentava falar isso, sabe? Eu lembrava e falava isso. Agora, esse da luz, a luz que passa em nossa vida, a luz está feita, é maravilhoso. E essa oração, gente, eu ouço todas as orações do Francisco, todos os dias, graças a Deus. E a Cleide falou que a máquina chegou lá e ela já vai mandar o CD, tá, Rubens? Aqui, gente, desculpa, eu falei demais. Muito obrigada, namastê. Fica com Deus, gratidão. Ô Rubens, poderia me dar meio minuto? Peço licença a vocês para a gente só prolongar só um pouquinho, só para assim, diante do que Dona Maria falou, do que Cristina falou, sabe, com relação a a luz parece que Francisco falou ao final, que a luz se faça em nossas vidas, a luz está feita. Eu me lembrando de reuniões que ele falava com a gente sobre as 10 virgens loucas. Lembrem, eu acho que vocês já participaram com reunião com ele, falando sobre elas. E o momento que a gente está passando agora, se a gente pegar o fio da meada, juntando com a prece, que a luz se faça em nossas vidas, lembra do óleo que tem que ter para que mantenha a sua luz acesa. Aí, Dona Maria disse, tem horas que eu estou aqui desequilibrada, aí que Dona Cristina diz agora também, tem horas que eu fico um pouco assim desequilibrada, aí eu procuro fazer isso ou aquilo para poder voltar a dar um equilíbrio. É a gente ficar atento para que nesse momento onde a gente percebe que as pessoas estão muito envolvidas com as notícias ruins da pandemia, está tocando muito nas pessoas, que a gente não deixe se envolver com isso, porque a gente precisa estar como? Estar em luz, para que a gente não seja aquelas que já desperdiçaram seu óleo para manter sua luz. Então, se a gente mantém, olha o equilíbrio, se a gente mantém o equilíbrio, a gente percebe as pessoas agindo de tal forma
desequilibrada, é porque a gente percebe que elas gastaram o óleo dela com alguma coisa. Então, se você tiver o seu pensamento centrado, você vai dizer, isso está acontecendo, é a vontade de Deus. Então, fica quieto, busca a luz e lança a luz para poder ajudar a humanidade. Porque precisa do trabalhador agora, vamos chamar assim, da última hora, para que esses trabalhadores realmente ajudem o universo a dar uma renovada no planeta Terra, né? O equilíbrio, olha, a gente falando do equilíbrio. Então, quem estiver atento, precisa vibrar para ajudar quem está desatento, né? Olha a oração, olha a mensagem, olha a passagem das 10 Virgem Louca, e por aí, se a gente tentar sintonizar tudo isso, aí a gente vai fazer o quê? Eu até ia dizer, Dona Maria, quando a senhora tiver, assim, sentido desequilibrada, se recolha, vá ficar um pouquinho quietinha, faça uma respiraçãozinha ali, e vá buscar Deus no seu interior, vá buscar sua paz interior, ao invés de estar querendo ver as coisas se equilibrarem lá no exterior. Para que o exterior realmente se equilibre, a gente tem que estar equilibrado primeiro internamente. Ensinamento de Francisco, dos mestres que ensinaram. Então, é um pouquinho que a gente absorve, a gente passa para os outros. Aí a senhora, com o seu exemplo, dá para mostrar às pessoas o que é o equilíbrio. Aí vai somatizar como instrumento divino. E Deus, o plano espiritual está precisando disso. De pessoas com equilíbrio para que seja dado a energia, para que essa energia seja distribuída a outras pessoas para ajudar a quem está perdendo o equilíbrio. E a gente vê ao redor da gente um monte de gente assim. Minha mãe mesmo é um exemplo. Hoje eu falei com ela brincando para ver se eu quebro isso dela, porque minha mãe está desesperada. Minha mãe está quase entrando numa depressão, porque só tem notícia ruim, ela não acredita mais que vai ter cura. E eu tentando mostrar a ela, não é por aí, assim, você está estudando, está acontecendo. Mostro todos os lados, eu já conversei um bocado com ela. Aí eu quebro um pouquinho isso dela, sabe? Mas isso seria um assunto para a gente prolongar muito, mas como já está, ou a gente pode deixar para outro dia, viu? Dagoberto. E Dona Maria? Gratidão, irmão. Gratidão. Aqui, só vou te falar uma coisa. Ontem no Saistanga, eu acho que a Cássia estava lá. E eu gostei muito de uma coisa que o irmão falou lá, acho que é o irmão Fábio. Nessa pandemia, quando a gente lembrar de uma pessoa, porque primeiro que você não está podendo visitar, né? E assim, no caso da minha sogra, meus pais já são falecidos, mas no caso da minha sogra, ela está muito triste, está emagrecendo muito. Aí até falei com meu esposo, tá? Lá eles falaram ontem em Satisfinga. Lembrou de uma pessoa que está assim para baixo, deprimida, faça uma oração, cante uma música, pensando na pessoa. Né? Então, isso é um equilíbrio, igual você falou. É isso, gente. Namastê, gratidão. Deixa eu dizer só mais uma coisinha. Cristina, eu vou contar só um fatozinho, bem rápido. Minha mãe estava muito para baixo agora essa semana, toda desanimada, fraquinha que ela não está querendo ir para caminhar na rua porque está com medo, ela já tem 83 anos. Aí ela está bem arriadinha lá, pegou uma gripezinha, porque saiu para o rapaz receber o gás da casa dela, aí pegou uma gripezinha. Aí ela lá toda arriada. Aí falou tanta coisa negativa, oh meu Deus, tá bom. Olha, eu vou contar, não quero me enaltecer, não. Mas Francisco ensinou uma coisa a gente, que quando a gente quando acontecer uma coisa, que seja para ajudar as outras pessoas, conte, não é vaidade sua, não. Conte que é para ajudar as outras pessoas a caminharem também. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiquei pensando, vou fazer alguma coisa para ajudar a minha mãe. Não só a minha mãe, mas as outras pessoas. Tá lembrado que eu falei nesse instante do esforço? Me programei pelo meu relógio para me acordar 3 horas da manhã. Me acordei 3 horas da manhã, naquele soninho gostoso, mas eu disse, não, eu vou fazer alguma coisa. Me recolhi, saí, fui sentar nas minhas almofadas, comecei a fazer um japa, fiz uma oração, mentalizei ali
pedi a Deus para ajudar a minha mãe e aos meus irmãos, ou seja, toda a humanidade. Mas pedi assim, eu estava tão tranquilo, tão em paz, sabe? Que eu pedi fervorosamente. Tudo bem. Quando depois fui, deitei de novo para descansar, depois do meu tempo lá que eu fiquei. Aí, quando é de manhã tal, aí deixa eu ver como é que mamãe tá, que minhas irmãs também estavam tudo preocupadas. Quando eu liguei para minha mãe, precisava ver como ela estava outra coisa. Eu digo, meu Deus. Olha o que é. Mas eu não disse a ninguém, sabe? Eu não disse a ninguém que 3 horas da manhã eu fiz um esforçozinho para me acordar, para poder fazer vibração por ninguém, não. Fique quieto. Só estou contando a vocês porque, assim, é uma coisa que a gente pode fazer. Lembra quando você está, Rubens, com algum probleminha, ou Cássio, não sei se já passou por isso, Francisco disse, eu vou fazer uma coisinha por vocês. Ele fazia caladinho, não dizia a ninguém o que era, nem como era. Mas é isso, é você se recolher para buscar o divino dentro de você, quando você sentir a presença de Deus dentro de você, e você externar para o próximo. E você vê a pessoa não doente, você vê a pessoa curada. Aí essa energia vai lá e materializa. Bem lembrado. Tá bom? Bem lembrado. Gratidão e desculpem o tempo. Foi o fecho da nossa reunião, muito importante. Tá bom, graças a Deus. Palavras de equilíbrio. Então, irmãos, pelo avançado, né? Namastê. Namastê, irmão. Boa noite a todos, né? Muito feliz com vocês aqui. Eu vou continuar isso na minha semana. Palavras de equilíbrio. Namastê. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Paz de Cristo. Namastê. Namastê.